Bomba, bomba, bomba. Corinthians volta a negociar com a Fatal, avança nas negociações, eles aumentaram o valor e o Corinthians está mudando de ideia e pode fechar com a Fatal Model, hein? Do valuation, se saiu ou não o valuation da Arena ontem, né, ou nesta quinta-feira. Vou te trazer também que os salários foram pagos, né, do Corinthians, mas ainda está devendo parte, né, enfim, dos direitos de imagem para os atletas. Vou também trazer para você sobre o Moscardo, que ele, enfim, quer ou não quer jogar no Corinthians. Tudo isso agora para você nesse blend que está fantástico. Você não pode... Bora para nós falarmos muito do Corinthians, informação que não falta. Quero começar sobre o valuation. O valuation saiu, uma fonte me garantiu, só que o Corinthians ainda vai estudar. Acabou de chegar, né? Tudo que o Corinthians precisava, né? Eu não sei se isso é online, se é físico. Acredito hoje em dia que é online, né? E agora o Corinthians vai estudar todos os valores, os números ali, para poder passar para os parceiros, tá? Existe um parceiro interessado e o Corinthians também quer manter aquela tratativa com a Caixa para ver se a Caixa também tem interesse. Então, essa é informação nova aí para vocês, tá? O assunto Caixa Econômica ficar com os name rights ainda não morreu no Corinthians, apesar do Corinthians não esperar a Caixa em relação ao valuation e fazer, né, pagando uma empresa para fazer o valuation para o Corinthians da Neoquímica Arena, o Corinthians mesmo assim ainda vai manter relações com a Caixa no sentido de negociar para que a Caixa fique com os name rights da Neoquímica Arena, enfim, e claro, assine um contrato aí por longos anos, né? O que vai ter nesse valuation? No valuation vai ter exatamente o lucro, né, que a empresa que ficar com os name rights da Neoquímica Arena, ela vai ter, né? Por exemplo, vai sair lá um valor de mercado que seja 1 bilhão, hoje que vale a Neoquímica Arena, né? Aí você divide isso por 12, vai dar uns 88 milhões, né? Dividido por 12. Desses 88 milhões, eles pagam, né, anualmente ali a Neoquímica Arena, né, na Caixa, e ainda sobra, porque pagariam 60 milhões do valor da Arena, não sei. Então, hoje tem aí 666 milhões ou 650 milhões de dívida. Então, eles pagariam a Arena e teriam um lucro, porque a empresa vai ter lucro. Não é a empresa só pagar a Arena, colocar a marca dela lá, ela vai ter lucro ainda, ela quita a Arena e vai ter um lucro. Então, o Corinthians está esperando todos esses números, né? Já chegou e agora vai analisar, avaliar para levar para uma empresa que negocia, que tem também interesse nos name rights do CT, a ideia é fechar um pacotão, é uma ideia até do Corinthians isso, e também com a Caixa. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá aí esclarecido para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos seguir falando muito do Coringão. O Corinthians pagou os salários dos jogadores nesta quarta-feira à noite, havia combinado CLT, mas ainda deve os direitos de imagem que venceram no último dia 20. Então o Corinthians ainda tem uma dívida em relação aos direitos de imagem com os atletas, mas segundo fontes que me passaram dentro do Corinthians, estava tudo combinado, que ia ser pago na volta CLT e a imagem ficaria um pouco mais para frente, tudo por conta da questão envolvendo Tadieres, né? O Corinthians teve que colocar uma grana, né, também para pagar, né, o Tadieres mais de 40 milhões de reais em relação a Rodrigo Garro. Em relação ao elenco, parece que está tudo tranquilo, aceitaram o acordo apalavrado, receberam o CLT na volta, vão receber a imagem nos próximos dias e o Corinthians promete pagar entre hoje e amanhã também a ajuda de custo da base, que o Corinthians atrasou, e o Corinthians alega que atrasou também por conta do Tadieres, né, o Corinthians pagando muitas dívidas em relação a esses BOs, né, para evitar mais transferbans, né, já que o Corinthians está com um transferban ativo, no caso, José Martínez. Então, é uma situação complicada, o Corinthians tem que pagar o Philadelphia Union para derrubar esse transferban aí, mais de 10 milhões de reais, aí me falaram até em 12 milhões, tá? Então, essa é a questão hoje, salários sendo pagos, mas falta a imagem e a base, né, a ajuda de custo vai ser paga entre hoje e amanhã, informação correndo atrás para você e para você, torcedor corintiano que merece essa informação. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos seguir falando do Coringão. A ESPN Brasil confirmou uma informação minha, que o Corinthians manifestou interesse, né, pelo Gabriel Moscardo, e confirmou com medo de confirmar, né? O Samir falou que o Corinthians tem interesse no Moscardo, né? Consultou a situação do Moscardo. Não foi bem o interesse, o Corinthians foi lá e perguntou como é que está a situação dele, se tem alguma chance dele voltar. Enfim, falou exatamente o que eu falei, né, velho? É complicado.
né, e pessoas que a gente ainda gosta, né, velho, e tem uma dificuldade às vezes de dar o crédito, né, foi exatamente o que eu dei, entendeu? Não falei que tá negociando, que tem alguma contratação. Eu falei que o Corinthians foi lá e consultou a situação do Moscardo para ver se rolaria um empréstimo, né? Mas foi uma conversa assim, ó, e aí, como é que tá a situação aí do Moscardo para o staff dele? Foi exatamente isso. E eu trouxe, inclusive, na mesma informação que a ESPN dá hoje, que a prioridade do PSG é emprestar para o futebol europeu e que o staff do Moscardo quer mantê-lo na Europa. Tudo que eu já trouxe, tá? O que tem de novo é que eles trouxeram que tem 2 clubes, né? Não falaram os nomes, mas um é da Espanha e outro é da Alemanha. E agora eles vão escolher. Então, isso que tem de novo, mas confirmando a minha informação aí, porque aqui a informação você sabe, né? É na temperatura certa. O Corinthians quer o Moscardo, mas o Moscardo não quer o Corinthians, ele quer ficar na Europa. O staff dele quer, ele também quer ficar na Europa e vai escolher entre esses 2 clubes, um espanhol e um alemão. Se melar tudo lá e não sobrar nada, aí pode ser que pingue aí pro Corinthians, mas por enquanto nada. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos com a bomba agora da Fatal. Exclusivo. Pega essa, meu irmão! Corinthians volta a negociar com a Fatal. E tem negociação avançada, eles aumentaram os valores. Eu vou passar, inclusive, os valores para vocês agora. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa, meu irmão. O Corinthians voltou a negociar, né, com a Fatal, né? Você sabe aí, não vou ficar citando muito inteiro, não sei como que é o YouTube com isso. A Fatal, você sabe quem é a Fatal, tá? Lembra que o valor era 17 milhões de reais num contrato aí por um ano? Aumentou para 22 milhões de reais, contrato de um ano, e pode chegar a 31 milhões de reais o contrato e o possível acordo entre Corinthians e Fatal. O contrato vai até o meio do ano que vem, se o Corinthians assinar. Tá bem, a situação está bem avançada, a conversa, a negociação. Então, os 22 milhões até o meio do ano que vem, e se o Corinthians cumprir as entregas e a Fatal também pagar certinho, vai ser renovado por mais 6 meses, e nesses 6 meses, né, que seria o segundo semestre de 2027, subiria para 31 milhões. Então, o Corinthians ganharia 22 milhões até o meio do ano que vem, e depois do meio do ano que vem até o final do ano que vem, né, final de 2027, 31 milhões de reais. A entrega seria no calção do time masculino, tá? Calção do basquete, calção do futebol de salão. Do futebol feminino não vai ter a marca estampada no calção. Pode ter alguma coisa, apoia as mulheres, somos a favor das mulheres, alguma coisa desse tipo, alguma campanha, tá? Mas a prioridade é o calção do masculino e do futebol de salão e também do basquete. Então, essa será a entrega do Corinthians em relação à Fatal. Os valores aumentaram, a informação é super exclusiva do canal Café do Setorista para você, tá certo? Depois eu gravo um outro vídeo ou entro ao vivo para dar minhas opiniões sobre, né, o assunto. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.